Boa noite, estudantes. Estamos aqui em mais uma noite dando continuidade à Semana da Engenharia. Hoje estamos recebendo o professor Pedro Luiz Santucci de Mendonça, que é formado em Engenharia Elétrica pela FEI, mestrado e doutorado pela Poli, atuou mais de 12 anos em ensino no Senai, é membro do CREA, atuou e atua em diversas frentes dentro do CREA, dentre elas o Conselho da instituição, é sócio fundador da empresa Instituto Brasileiro de Tecnologia Profissional e aceitou o nosso convite de vir conversar com vocês hoje, passar um pouquinho da sua experiência e falar dos desafios do mercado da engenharia elétrica com vocês. Muito obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite. Eu espero conseguir passar para vocês, como disse a professora Rita, um pouco da minha experiência, o que a gente tem vivido nesses últimos tempos, um pouco do mercado, né, que está hoje instalado no país, na área de engenharia elétrica, e um pouco do futuro, que a gente imagina que vai acontecer. As expectativas estão todas, né, se avolumando cada vez mais, existem algumas áreas de concentração muito interessantes para a gente, para o engenheiro eletricista, e eu queria tentar discorrer um pouquinho a respeito de tudo isso nesse tempo que a gente tem, tá bom? Vamos lá, como o nosso tempo é restrito, né? Eu vou tentar ser bastante breve e depois, enfim, a gente abre para perguntas caso existam, tá bom? Vamos lá, tudo começou, eu vou fazendo aqui um paralelo, tá, com as minhas anotações, tá? Vocês devem estar vendo aí também, né? E vão acompanhando um pouquinho o que eu vou falando. Tudo começou para a gente lá atrás com um cara chamado Tales de Mileto. Esse filósofo grego, né, foi quem teve a primeira, digamos assim, experiência com a eletricidade notável, né? A eletrostática acabou fazendo parte desse primeiro momento. Ele, através de fragmentos de materiais, né, a pele de carneiro com uma peça chamada âmbar, atritou as duas coisas e viu que existia ali uma atração, né, quando ele se aproximava de alguns materiais, atração de alguns outros materiais. Isso foi um espanto na época, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, um monte de coisa começou a passar pela cabeça de todo mundo. Será que é coisa do Espírito Santo? Da onde que vem tudo isso de atração? Não tem nada aqui, não tem cola nenhuma. Mas, aos poucos, né, como a curiosidade humana é sempre muito grande, aos poucos isso tudo foi sendo verificado, o que aconteceu também com outros materiais, com outras experiências, enfim, que eles foram fazendo, eles foram vendo a repetição desse fenômeno em maior ou menor quantidade, tá? Bom, os anos se passaram e um outro fenômeno muito importante acabou fazendo parte da nossa história, que foi o magnetismo. Na Grécia ainda, na cidade de Magnésia, uma pedra chamada magnetita atraiu o cajado e a sandália com pregos de um pastor que estava passando por ali, na montanha. E, de novo, isso foi uma loucura total. Ninguém sabia o que estava acontecendo, um temor todo se instalou por tudo quanto é canto, as pessoas todas ficaram assustadas e logo a curiosidade, né, fez com que esses fenômenos fossem cada vez mais estudados e viram que tinha uma grande quantidade dessas pedras na região. A gente depois descobriu que os chineses já usavam um pouco esse material, né, a magnetita, e os árabes também. Eles, inclusive, faziam navegações, né, andavam pelo deserto e penduravam essa pedra para achar o norte do planeta e entender, enfim, para onde deveriam ir. Muito bem. Essa foi uma outra experiência bastante significativa. Não foram só essas duas, muitas outras aconteceram. Por exemplo, nós tivemos aí, no decorrer do tempo, uma pessoa um pouco mais à frente, chamado William Gilbert. Ele é considerado o primeiro, por muitos, né, o primeiro engenheiro que, enfim, utilizou alguns processos científicos, ali um estudo mais estruturado para desenvolver algumas coisas, para estudar algumas coisas. Inclusive, o magnetismo fazia parte
dos estudos dele. A gente já está falando mais ou menos aí por volta de 1600. Tá? Um pouco mais à frente, 1660, ou até mais ou menos nesse século, 1700, né? Nesse período, a gente teve um monte de gente que fez parte da história da eletricidade. As bases todas foram formadas por esse pessoal muito bacana, muito competente, que deixou a gente, inclusive, numa situação bastante confortável para poder desenvolver tudo que a gente sabe hoje e tem, né, de equipamentos, materiais, tecnologia, né? Eu estou falando, por exemplo, do Luigi Galvani, um italiano, eu estou falando do Alessandro Volta. O Luigi Galvani era o cara que pegava uma rã, por exemplo, cortava no meio, pegava duas placas metálicas, colocava no meio do nervo, né, das rãs, pendurava isso no portão e ficava apertando para ver as pernas delas terem espasmos. Né? É uma coisa que parece meio esquisita, mas acho que não é muita gente que faria uma coisa dessa, mas foi através dessa experiência que ele conseguiu entender um pouco de como as coisas aconteciam, né? Com equipamentos que tinham naturezas distintas e produziam eletricidade. Meio que refazendo um pouco essa experiência, trabalhando um pouquinho mais em cima dela, o Alessandro Volta começou a empilhar materiais e tanto condutores, né, metálicos, por exemplo, quanto entre eles uma outra camada que a gente chama de dielétrico hoje, e foi empilhando tudo e nasceu a primeira pilha do planeta, do mundo, né? A pilha seca, ou Leclanché, que a gente chama hoje em dia, lá na história, lá no começo. E assim surgiram as pilhas, que deram para a gente tensões contínuas, constantes, e permitiram fazer mais um monte de experiência. E daí vieram outros, por exemplo, o Ørsted, nos Estados Unidos, né, na Universidade de Copenhague, ele fez uma experiência em que ele acidentalmente detectou que eletricidade e magnetismo, duas ciências até então entendidas como coisas distintas, tinham relacionamento, eram relacionadas uma com a outra. Ainda não sabia-se como, mas quando passou corrente elétrica num determinado condutor, ele apertou lá o interruptor, uma bússola colocada ali meio que sem querer, teve o ponteiro se mexendo. Então ali a gente juntou, né? A gente somou duas coisas que antes eram entendidas separadas, viraram um estudo só. Corrente elétrica produzindo magnetismo e depois vice-versa. Aí vieram o André Merry Ampère, Georges Simon Ohm, Biot Savart, Joule, né? Cientistas que, enfim, começaram a trabalhar nas bases matemáticas, inclusive, da eletricidade. E essas bases continuam até hoje. Não são só elas, elas também dão apoio, dão suporte a outras questões que vieram mais à frente. E até Einstein, inclusive, teve participação na nossa área e participação, inclusive, muito importante. Né? A gente está falando de Benjamin Franklin, está falando de Michael Faraday, está falando de Tesla, né? Nikola Tesla, de Thomas Edison, Watt, e a gente, enfim, tem uma série de pessoas que não caberiam nessa tela e nem talvez em centenas delas, né? De tanto que a eletricidade já evoluiu, mas as bases foram trabalhadas, enfim, por esse pessoal, e é graças a eles que a gente consegue hoje ter tudo que a gente tem e ainda vislumbrar um futuro com muito mais possibilidades. Tá? As primeiras faculdades surgiram nos Estados Unidos por volta de 1880, na área de eletricidade, eu estou falando, o MIT, né? Technology Massachusetts. Né? Com tudo isso que, enfim, estava sendo descoberto, era importante reunir tudo num curso e formar pessoas que tivessem esse conhecimento para dar vazão a essa área com mais rapidez, já que ela exige que você, enfim, tenha, né, um foco bastante grande, né, e ela te dá muitas opções, a variação de coisas que vem dela é muito grande. No Brasil, nós só tivemos a primeira faculdade em 1913.
Olha só o tempo todo, nós tivemos 33 anos depois da primeira faculdade, a gente tem, né, sofreu um atraso muito grande nesse sentido. Essa faculdade, essa engenharia elétrica, o primeiro curso que teve, formou, enfim, pessoas aí bastante competentes, foi a primeira da América do Sul, inclusive, né? A gente sempre que acontece alguma coisa na América Latina, o Brasil é um dos países que mais, enfim, estão na vanguarda, né, das coisas. A gente precisa tentar fazer isso ser um pouquinho mais rápido, só para competir com os países um pouco mais avançados aí na gente. Embora na área de engenharia elétrica o Brasil seja bastante respeitado no mundo, tá? Muito bem. E aí a engenharia elétrica acabou se desenvolvendo de tal forma que abaixo dela, ou derivada dela, nós começamos a separar um pouquinho os assuntos, e hoje a gente conhece algumas das áreas relacionadas à engenharia, como eletrotécnica, eletrônica, as telecomunicações, a automação, né? E assim por diante. Eu posso até fazer mais subdivisões, mas essas são geralmente as que a gente tem como as básicas, né? Muito bem, engenharia. Vamos definir engenharia. Acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, já que a gente vai falar de mercado, ou está falando de mercado. É a capacidade de aplicar os conhecimentos científicos de forma prática, a fim de produzir novas utilidades. Para obter tais resultados, o engenheiro estuda o problema, planeja uma solução, verifica a viabilidade econômica, isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, né, viabilidade econômica e técnica, e, por fim, coordena o desenvolvimento ou a produção do que ele, enfim, criou, né, ou desenvolveu, tá? Esse é o contexto geral do engenheiro. O engenheiro que trabalha com eletricidade, engenheiro elétrico, né, ou eletricista, enfim, ou alguma subdivisão dessa engenharia, né, da engenharia que mexe com eletricidade. É o ramo da engenharia que trabalha com os estudos aplicados relacionados à eletricidade, passando por temas que vão desde a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica até a automação industrial, controles, instalações de equipamentos elétricos, instalações elétricas, prediais, industriais, sistemas de potência, eletrônica e telecomunicações. Pronto, a gente formou aí um bojo de conteúdos que vão muito longe, tá? O profissional eletricista, né, engenheiro eletricista ou engenheiro elétrico, é preocupado com a aplicação do conhecimento científico, físico, matemático e da criatividade para desenvolver soluções para problemas técnicos ligados à concepção, análise, realização e implementação de materiais, produtos, sistemas, processos ou serviços. É o profissional que consegue juntar tudo isso e dar o melhor resultado que se pode esperar. A gente faz muito que a gente chama de otimização, né, de tudo que a gente tem na mão. Esse é o objetivo sempre final do engenheiro eletricista. Esse profissional concebe, planeja, analisa, desenvolve, gerencia, supervisiona, vistoria, pericia, emite pareceres e executa projetos, instala, opera sistemas, considerando as limitações impostas pela praticidade, regulamentação, segurança, custo, comprometimento com a sociedade, não pode ter, um engenheiro não faz nada que prejudique a sociedade, tem que ser o contrário, com o meio ambiente, a mesma coisa, com a educação no mercado ou na área de pesquisa, sendo capaz de contribuir de forma ativa ou com qualidade no desenvolvimento de sua profissão. A palavra engenharia, né, se a gente engenheiro, né, se a gente for olhar, tem base do latim. Desculpa. Vamos dividir ela em duas raízes. Uma delas, engenharia, né, ingeniare, né, como se a gente fosse escrever, significa inventar. E ingenium
significa inteligência. Olha só como é isso. Duas coisas fantásticas unidas para definir um profissional. Um profissional que trabalha com inteligência, inventando com inteligência, né, para produzir coisas que vão fazer o bem da comunidade, da sociedade, do meio ambiente, do nosso planeta. Tá bom? Alguns dados para meio que embasar um pouco o que nós vamos falar aqui, estamos falando de mercado. Se a gente olhar esse gráfico que tem do lado, a gente vai ver que ele está fininho embaixo e lá em cima está bastante, né, largo, bastante grande. Aqui estão alguns países distribuídos no mundo. Esse gráfico dá a quantidade de engenheiros que esses países produzem, digamos assim, por ano, para suportar as atividades que eles têm, né, regionalmente, né, falando. Então, se a gente for fazer uma comparação, o primeiro lá em cima é a Finlândia. A Finlândia produz 34, digamos assim, engenheiros a cada 10 mil habitantes. Sabe quanto o Brasil consegue produzir hoje? 2,93. Dá para ter uma ideia da distância que nós estamos e quanto a gente tem que produzir de gente para o nosso mercado? A gente precisa desse profissional. Esse profissional é importante. A maioria dos países que estão lá em cima, o Brasil é o segundo, lá embaixo, de baixo para cima é o segundo. A gente tem que produzir muito engenheiro nesse mundo, né? Ou quer dizer, nesse país, para dar conta das coisas. Daqui 5 anos, quando vocês saírem, vocês vão ter um mundo inteiro na frente de vocês. Vão ter um país gigante que é continental e é maior do que quase todo mundo aí fora. A gente só perde para 4 países no mundo em termos de extensão. E a gente é a 8ª maior economia do mundo. Não dá para ter 2, 3 engenheiros a cada 10 mil pessoas. Isso é muito pouco para a gente. Nós estamos muito abaixo do que tem que fazer. Bom, outra coisa importante. Vamos lá. Outra coisa importante. Eu vou tentando aqui fazer, né, passar rapidamente pelos slides, tá? Se a gente for utilizar também uma comparação, né, de região, a gente tem, por exemplo, São Paulo, né, nesse outro gráfico, lá em cima, é o segundo de cima para baixo, produzindo 5 engenheiros a cada 10 mil habitantes. Mas a gente tem Roraima produzindo 0,36 engenheiros por 10 mil habitantes. Realmente muito pouco, né? O engenheiro também, é importante falar, a gente tem hoje mais ou menos de 50 a 100 mil engenheiros formados por ano, que vão para o mercado de trabalho, né? E esse pessoal está sempre conseguindo suas colocações, porque, enfim, falta engenheiro, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui, eletricista falta tudo quanto é lugar, né? A gente tem uma demanda de serviços que a gente não consegue alcançar de jeito nenhum. Um outro estudo mostra que em 2020 deveríamos ter, no pior cenário lá de 2,5, vamos piorar um pouco mais, vamos fazer metade, que é o que parece que vai acontecer esse ano, inclusive. 1,25, nós teríamos que ter por volta de uns 500, 400 mil engenheiros, eu estou pegando aquele número 658 e estou diminuindo ele. Né? Nós deveríamos ter uns 450, por aí, mil engenheiros no mercado hoje, entrando no mercado, e a gente não tem isso. Acabei de falar que a gente forma de 50 a 100 mil por ano, 100 mil quando está coisa bacana. Né? Então a gente está muito longe de produzir isso. Lá peguei um gráfico de 2013, onde eu mostro um pouco da curva que, né, dessa subida da curva que vai formando engenheiro. Engenheiro eletricista é a curva do meio aí. Se a gente olhasse lá em 2013, onde não tinha um momento econômico tão ruim, a gente vai ver que essa curva, se continuasse, daria para a gente mais de 120 mil engenheiros formados hoje, ainda assim seria pouco, perto do que a gente poderia ter de sucesso com uma economia um pouco melhor. Essa economia está se ajustando, vai se ajustar, tem que se ajustar, não tem como ficar assim. E quando ela estiver pronta, daqui a 5 anos, 3, 2, 4, enfim,
você vai estar terminando o teu curso e vai estar pronto com um mercado bastante mais aquecido. Então, se prepara. Os engenheiros têm atividades nas áreas que têm computadores, telecomunicações, rádio, televisão, telefonia, automóveis, automação, controle de processos, geração, transmissão, distribuição de energia, instalações elétricas prediais, industriais, até mesmo navegação, astronomia, medicina e biologia. E eu parei de pensar um pouco nas áreas, porque senão a gente preenchia tudo isso aí, essa tela, rapidinho. Eu não consigo imaginar um lugar que não tem eletricidade. Tira a eletricidade por 2 horas na sua casa para ver o que acontece. Até a sua mulher, que já briga com você, ou seu marido, que já briga com você, ou seu namorado, ou, enfim, as coisas vão ficar complicadas para todo mundo. Tá? Não dá para não ter energia elétrica, eletricidade na vida da gente hoje. A gente pode trabalhar em indústrias, comércios, residências, hospitais, escritórios de projetos, de assessoria, na geração, na transmissão, na distribuição, em órgãos públicos, centros de pesquisa, universidades, portos, aeroportos, navios, enfim, todo lugar. Tá? Pode ser na aeronáutica, na agrimensura, na agronomia, na área de alimentos, ambiente, civil, computação, têxtil, aeroespacial, onde você imaginar. Tá? Os engenheiros também têm uma área administrativa muito forte no curso, que faz com que eles consigam, pelo perfil que tem, alcançar áreas administrativas ou de gerência. Várias delas, gerente, diretor, supervisor, coordenador e assim por diante, em todos os lugares por onde eles passam. Alguns segmentos do mercado. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho mais de alguns que estão estourando, tá bom? A gente já falou de vários aqui. Mas vamos lá. Fornecimento de energia. Quando a gente fala em fornecimento de energia, nós estamos falando em usinas. Eu não sei se vocês sabem, com certeza sabem. A gente é dono da maior usina do mundo. Perde lá para da China, mas perde em extensão, em geração de energia, só é a gente, em produção, né, em eficiência. Itaipu, por exemplo, é uma usina gigantesca no mundo e que 19 das 20 turbinas dela alimentam São Paulo, basicamente. Uma única alimenta o Paraguai, porque é uma usina feita ali no rio dos 2 países, né, o Rio Paraná. Essa usina, que, enfim, trabalha à base de água, né, é um exemplo para o mundo. O Brasil, inclusive, tem hoje, só em energias renováveis, cerca de 80% da energia dele. É diferente dos outros países que estão por volta de 20%, 25% de geração de energia renovável, né, fazendo a base das energias que ele possui, tá, que ele precisa, né. E a gente não tem só usina hidrelétrica aqui, que já é uma fonte, tem muitas usinas, tá, tem usina hidrelétrica, usina térmica. As hidrelétricas são cerca de 70% do que nós temos hoje de geração de energia no país. Isso já é uma fonte enorme de serviços, de mercado de trabalho para o engenheiro. Muito se tem que fazer nesses lugares. A gente ainda tem usinas de ondas, usina das marés, usinas nucleares, tem 3 lá, né, em Angra. Tem usina de rio, térmicas, né, ou termoelétricas a carvão, a diesel. A gente tem uma quantidade muito pequenininha, que quando entra vem aquela bandeirinha vermelha para você, que elas gastam mais dinheiro da gente todo mês quando começam a funcionar, né? Mas a gente tem isso. Então, nós temos centenas de usinas aqui no Brasil que são uma fonte de uma área de mercadológica para a gente extremamente rica, tá? Se isso não bastasse, ainda tem as redes de transmissão e depois as redes de distribuição. Nelas a gente pode fazer projeto, execução de projeto, coordenação, supervisão, gerência, direção, auditoria, consultoria, assessoria, estudo, pesquisa, acompanhamento, como em todas as outras que eu vou mostrar aqui. A transmissão de energia, quando você pega a energia que você gerou lá em algum canto e leva para os lugares, para as cidades que vão gastar essa eletricidade. A hora que chega nas cidades, a gente passa a nominar diferente, não é mais transmissão, é distribuição. O que tem de rede de transmissão e o que tem depois dentro das cidades de rede de distribuição, com postes,
fios passando em cima lá da sua casa, te alimentando, é uma coisa muito grande. É um mercado que também não para de crescer o tempo inteiro, porque muita gente nasce, muita gente casa, tem filho, ele cresce, tem que ter outra casa para ele, tem que alimentar de novo, e isso não acaba, né? Se fosse na China, então você não imagina como isso aí é, tá? Mas vamos lá, continuando. Olha lá, nas subestações, tem que ter muito engenheiro lá para fazer os cálculos, projetos, montar tudo isso, fazer manutenção, ver tudo como está funcionando, aumentar, diminuir, enfim. Tá? E também está ligado a esse setor. Ó, nesse gráfico, se a gente conseguisse, se a gente tivesse do ponto mais baixo, quando eu estou falando aqui, vamos pegar de 2018, 2019 para frente. Né? Esse é o PIB brasileiro. Se o PIB brasileiro nos próximos anos for pequeno, 1,8, 0,5, a gente vai estar ainda com redes elétricas e usinas que suportam o nosso desempenho e necessidade de eletricidade. Mas se a gente crescer uns 3, 4 anos, mais ou menos a 3, 4%, já não vai ter mais energia e não vai ter mais rede que suporte a nossa demanda. Os engenheiros formados nesse momento, daqui 3, 4, 5 anos, vão ter que estar prontos para entrar no mercado que vai precisar urgentemente de muito mais mão de obra do que tem hoje. Tá? Gente, ó, o nível tem um tracejado em cima. Esse é o nosso nível máximo para suportar a demanda, digamos assim, do mercado interno nosso. Quando chegar nesse pontilhado, daí para frente, crescimentos de 3,5% durante 3, 4 anos, a gente já não tem mais infraestrutura suficiente para isso. Olha o tamanho disso aí. Energias renováveis, eu inclusive estou falando delas desde o começo. Energia elétrica, a base de usina hidrelétrica é energia renovável. Né? Por isso que o Brasil é o primeiro do mundo nesse sentido, nesse assunto. Dá para ver o Brasil aí? O Brasil, eu não sei se as cores que estão chegando para vocês são as mesmas que eu tenho aqui, mas tem uma área vermelha, 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 que dá até dó, não é? Então, o Brasil é o país que tem mais incidência de luz solar no mundo. E a gente tem uma área que ainda tem muito mais do que as outras. Essa área do Nordeste, vindo aqui para o centro, né, indo para a base aqui do país, essa área vermelha é uma área que tem muita incidência. Mas, olha, nem precisa de tudo isso. O lugar que menos bate sol no país, lá no sul, lá embaixo, bate mais sol do que o lugar que mais bate sol na Alemanha, onde fizeram as placas solares, por exemplo. Desculpa, mexi em tudo aqui. Esses lugares, né, lá na Alemanha, onde nasceu, e eles distribuem placa solar para a Alemanha toda, a gente tem já a eficiência comprovada e o estudo econômico validado. Vindo para o Brasil, como já está vindo, isso tudo é muito mais verdadeiro, né? A gente tem muito mais condições de fazer a geração ou a microgeração de energia renovável através de placas fotovoltaicas para o Brasil. Aliás, esse mercado cresce 200, 300, 400% ao ano. É que a gente quase não tinha uns 4, 5 anos atrás. Hoje você fala em 10, 15 mil consumidores que estão assim, 20, 30 mil, mas para chegar em 50 milhões de residências, nós vamos ter pelo menos uns 15, 20 anos aí, e não vai dar para bater em tudo isso, né? Em toda essa necessidade, tá? Além de placa fotovoltaica, a gente tem energia eólica fazendo parte do nosso mercado de expansão de energia. A gente tem um monte de aplicações do ponto de vista das placas e da energia renovável que vão para todos os pontos em que você quiser pensar, desde a sua camisa com placa fotovoltaica que vai gerar energia para você alimentar o seu celular no bolso, até a sua mochila, o telhado da sua casa, né, que você pode botar inclusive um geradorzinho eólico na medida do permitido pela legislação e sair gerando eletricidade para todo mundo. Olha a curva aí de geração de eletricidade por geradores eólicos, né? É uma curva que tem uma inclinação gigante lá para cima. Ou seja, nós estamos também no começo. A gente hoje
conseguiu bater já a Alemanha em termos de geração eólica, mas a Alemanha é do tamanho de São Paulo. A Alemanha não tem mais condição de colocar gerador nenhum lá, tem limites para você distribuir isso daí. A gente é 29 vezes maior que a Alemanha, ou seja, se eles demoraram uns 10, 15 anos, 20 para fazer isso, olha quanto tempo ainda tem para a gente botar gerador eólico e gerar eletricidade, que é a segunda maneira mais em conta de gerar eletricidade no mundo. A hidráulica é a primeira, a eólica é a segunda, depois a gente tem biomassa, tem placas fotovoltaicas, solar, etc. Tá? Vamos lá. Outros lugares que o engenheiro pode trabalhar na construção civil. Deixa o pessoal fazer ponte, viaduto, casa. Nós estamos lá depois de novo. Tem que iluminar isso aí. Todo lugar que tiver alguém construindo alguma coisa, depois você vai ter que ir lá para instalar os circuitos elétricos. Né? Você tem o teu mercado de trabalho é total, é integral. Né? Não tem onde você não esteja. Tá, iluminação pública, o que tem de estradas, o que tem de troca de lâmpada anterior por LED, hospitais, escolas, indústrias, quadros elétricos, comandos, máquinas, prédios, tudo é o teu mercado. Instalação de residências, né? E assim por diante. SPDA, não sei se alguém já ouviu falar disso, acredito até que sim, né? Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Em 2015, houve uma alteração da legislação, em julho de 2015. E um monte de lugar que não precisava de para-raios agora precisa. E um monte de lugar que tem para-raios agora tem que consertar o para-raios. Tem que adequar a nova legislação, que é muito mais rigorosa. Se você contar os prédios que tem em São Paulo, você vai demorar uns 2 anos para contar, mais ou menos. Um paliteiro danado. Todo mundo tem que ter para-raios. Então, você vai ter, já tem inclusive escritórios de engenharia que abriram só para poder fazer para-raios. É muito serviço, não dá para dar conta em vários anos de trabalho, décadas. Você ainda pode entrar na área de consultoria, assessoria, serviços, você pode entrar na área de automação, fazer as coisas funcionarem sozinhas, robótica, né? Você tem as indústrias mais avançadas, aí, a indústria automotiva, toda ela praticamente trabalhando com automação, mas não é só ela, todo o processo que você tem rotineiro acaba caindo na automação e tem tudo para fazer nesse sentido. O Brasil tem muita coisa, mas ele tem muito pouco de cada uma das coisas. Deixa eu ver aqui mais aqui. Microeletrônica, eletrônica e instrumentação, outra área também que está envolvida em tudo, inclusive com as placas agora, com televisão LED, com celular que não para de sair do mercado, inclusive até pegando as áreas de dispositivos, equipamentos, materiais, a área de telecomunicações, está um pouquinho mais à frente, que eu vou passar, depois eu volto nessa. A área de telecomunicações, comunicação de todo tipo de natureza, voz, dados, imagem, né? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, todo mundo falando em 4G, 4G e meio agora, 5G, isso tudo, cada vez que muda o G, entra um monte de coisa para colocar. Quer dizer, é um universo de serviço que você não vai ter como não trabalhar em algum lugar, menos que você não queira mesmo. Né? Senão vai fazer outra coisa, senão você vai ter onde trabalhar. Nos transportes, trem, nós temos pouco trem, tem que fazer muito trem. Trem é elétrico, não é mais a carvão, não existe isso, tá certo? Não existe mais. Ônibus, BRTs, todas as cidades agora estão fazendo um projeto de BRT. Né? O patinetezinho que está todo mundo andando na rua, patinete elétrico, aí, nós aí outra vez. Né? Aeroportos, portos, aviões, instalação dentro do avião, dentro de navio. Engenheiro tem que morar dentro do navio, vai passar para o mundo inteiro além de trabalhar. Olha como cresce isso, olha o gráfico disso daí. Que mais? Deixa eu ver. Programação, informática. Bom, todos os componentes eletrônicos que a gente conhece precisam ter configuração, programação. Vai ter que fazer isso em todos. Desculpa estar indo muito rápido, porque o nosso tempo é curtíssimo. Eu já estourei, eu sei disso. Vamos tentar ser mais rápido. Nanotecnologia. Cara, isso é um negócio fantástico. Isso. Você imagina que o pessoal está pensando em robozinho pequenininho que vai injetar uma injeção na sua veia, ele vai participar
do seu corpo a vida inteira, girando para lá e para cá pelo sangue, e quando tiver algum problema, ele vai com o remédio que já tem lá dentro, que quando você nasceu, o médico identificou que doença você podia ter, e eles vão tudo atacar no mesmo lugar antes de você sentir qualquer coisa. Vai sarar imediatamente, sem, inclusive, contraindicação nenhuma. Olha que coisa maravilhosa. Acabou os robozinhos? Bota mais robô lá. Vai lá na farmácia, o teu médico te liga, pede para você passar em tal lugar, ele já te dá outra injeção. Então, assim, a gente está falando, eu estou falando desse aspecto, mas tem muitos outros tipos de roupa que estão elaborando, calçados, coisas, mesmo materiais que você entra em contato e eles se protegem contra uma série de questões, são higiênicos, enfim. A gente tem, hoje, o mercado da nanotecnologia muito presente, tanto já no nosso dia a dia, quanto no nosso futuro. Ele já faz parte intensa do nosso futuro imediato, inclusive. Dizem que de 2035, quem chegar vivo até lá vai ter uma expectativa de vida muito maior do que já tem hoje. 30%, 40% a mais, e já estamos chegando no 100%. Hein? Área de segurança, engenheiro eletricista na área de segurança é fundamental. Choque elétrico mata. E tem muita gente trabalhando com eletricidade, né? A gente tem curvas que a gente tem que seguir, tem equipamentos, materiais, ferramentas, dispositivos, instrumentos, medidores, processos, procedimentos, tem muita coisa que tem que seguir, e quem sabe disso é o engenheiro eletricista. Coração. Olha lá. Biomedicina, esse é um dos meus últimos slides, tá? Para deixar vocês um pouco mais tranquilos daqui a pouco. Uma vez eu estava na FAIU, da Universidade Internacional da Flórida. Fui lá, conhecer um pouco o pessoal, trabalhar em algumas áreas com eles, e conheci o reitor da Universidade Indiana. Muito interessante ele. Eu falei, olha, eu estou vindo aqui ajudar, mas eu não sei o que eu posso fazer, onde é que eu posso trabalhar. Ele falou para mim assim, Pedro, tem uma área bacana, cara, coração. Coração, o que tem coração? Eu estou bem do coração. Não, para trabalhar como engenheiro eletricista nessa área de estudo da gente. Eu falei, sim, mas eu não sou médico. Ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai estudar, tem uma engenharia que a gente chama aqui de engenharia cardiovascular. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Essa engenharia mostra como o coração funciona, os sistemas elétricos que tem por trás, todas as reações elétricas que tem no organismo, e ele dá para você, quando a gente estuda, né, uma visão completamente diferente da medicina que existe hoje, porque a gente não via esse lado da coisa. A biomedicina é uma área que vem crescendo muito, e o eletricista, o engenheiro eletricista precisa estar perto, porque nós somos líquido, reações químicas e eletricidade, é isso que a gente é. Tudo acontece baseado nessas três coisas. Eu estou falando, cara, não vai faltar lugar para você trabalhar. Estuda, se forma, você vai sair com o mercado que onde você quiser ir, tem lugar. Você precisa ter o CREA depois de ter o MEC, né? Formado, legal. Um inglês, um espanhol, talvez um mandarim aí, eu acho que agora já está pegando bem isso aí, os caras estão dominando mesmo, não tem dúvida. Uma especialização é bacana, quem sabe mestrado, doutorado, MBA, tudo isso vai contar muito, inclusive para a maturidade tua como profissional. Deve chegar por volta de 10, 15 anos. Depois você vai ficando melhor ainda, mas você já tem um nível de excelência bacana, tá? E, olha lá, o perfil do cara que escolhe fazer engenharia e trabalha nessa área é um perfil que, olha lá, você encontra nessas pessoas responsabilidade, conhecimento científico, habilidades gerenciais, poder de análise, solução de problemas, ponderação, são legalistas, organizados, cumpridores de meta, dedicados, visão holística, empreendedorismo, cooperação, capacidade de supervisionar, trabalho em equipe, conhecimento matemático, habilidades administrativas, poder de síntese, poder de otimização, são muito racionais, criteriosos, precisos, focados, envolvidos, preocupados, inovação corre no sangue, o cara já nasce com isso correndo no sangue, analisadores de problemas, capacidade de implementar, capacidade de controlar, excelentes na comunicação, adoção de perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática, proposição de soluções a partir de análise e compreensão de usuários e do contexto. Qual é a empresa que não vai querer um cara desse para trabalhar com ela? Fala para mim.
Eu queria agradecer a professora Rita, queria agradecer a Laura, inclusive por ter me permitido estourar tanto tempo, né? Os caras estão aqui tudo me dando apoio, dando risada, mas eu sei que passei pra caramba. Queria agradecer a todos vocês que estão comigo aqui, me ouvindo, e dizer que, enfim, estou à disposição de vocês para quaisquer questões, mesmo que eu não as conheça ou não as saiba, eu vou procurar saber para responder, né, melhor, enfim, né, o que vocês me perguntarem e poder, então, agregar um pouco mais de conhecimento aí ao que vocês já têm de experiência. Beleza? Obrigado. Grande abraço. Bom, Pedro, queria agradecer a tua presença. O Pedro, além de um excelente profissional, é um grande amigo. Nós já trabalhamos juntos aí em outras oportunidades, né, Pedro? E eu queria agradecer muito você ter vindo aqui compartilhar com a gente teu conhecimento. E eu tenho aqui uma observação aqui da aluna Daisy Sucada. Não sei se eu estou falando certo, Daisy, teu nome. Ela está falando uma coisa que eu sei que você concorda muito com isso que ela está apontando. Ela está apontando assim, a energia solar deveria ser muito popular. Conheci casa na Alemanha que tinha essas placas. Então, eu queria que você, pegando esse comentário dela, aqui, o que você acha que falta aqui? A gente já teve uma conversa sobre isso uma vez, né? Por que o Brasil ainda está longe de ter tanta casa com placa, né? O que é a tua visão disso? Por que isso na Europa... É o comodismo também, um pouco, né? De ter a energia tão mais fácil. A gente não tem uma cultura como a dos europeus, né, asiáticos, participaram de guerras. A gente, enfim, teve, digamos assim, uma vida um pouco mais tranquila e com tanto recurso na nossa mão. Isso complica um pouquinho a gente do ponto de vista de correr atrás das coisas, né? Você vai lá na Alemanha, por exemplo, você vê que o pessoal realmente conta moeda, conta dinheiro, guarda tudo em tudo quanto é canto, faz tudo gastando o menos possível. Na geladeira dele, no armário, tem comida estocada, que ele sabe que não vai estragar, porque ele já sabe os tempos. Enfim, é uma realidade que a gente tem hoje pouco. A gente tem também o nosso... Enfim, a gente tem políticas que acabam, em vez de virem para ajudar, às vezes atrapalham um pouco a gente. Em alguns momentos, a gente até gostaria que o governo não se envolvesse do jeito que se envolve, porque aí a gente conseguia andar, às vezes, mais rápido, né? Tem uma dificuldade de fazer as coisas acontecerem aqui. O Brasil também... Eu também não queria ser fazer só críticas. A gente tem 500 e poucos anos de vida, na verdade. A gente era colônia de um outro lugar. Então, a gente também... E não passou por alguns perrengues que os outros passaram. Então, a gente está aprendendo muita coisa, né? Mas eu acho que um pouquinho de vontade de fazer a coisa dar certo com amor ao país deixaria a gente numa situação muito melhor, né? Se a gente tivesse os financiamentos saindo com mais agilidade, se a gente tivesse a cobrança das coisas com pagamento de imposto menor, que depois esse pagamento de imposto você não sabe onde foi usado, ele some tudo. Enfim, um pouco de vontade de cada um dos lados daria para a gente, que brasileiro é um povo que trabalha muito, um povo que corre muito atrás, que quer ser muito nessa vida, né? Poderia ajudar a gente. Então, acho que falta um pouco de tudo isso para a gente hoje já ter um país que pudesse estar se movendo muito mais com a energia produzida localmente do que uma energia produzida longe, que você tem que gastar um dinheirão para trazê-la aqui, né? Hoje a gente fala muito, parece que é aquele conceito de, olha, quando eu viajo eu só levo comigo o que eu consigo carregar. Esse é um conceito bacana. A gente tem que gerar a eletricidade que a gente gasta. Se a gente gerar o que a gente gasta, não vai gerar milhões de vezes mais e perder, inclusive, tudo isso na queda d'água que vai saindo e não retorna mais, né? A gente paga um preço muito caro por toda essa estagnação que existe aqui, né? Num país que podia ser 1.100 vezes maior. A gente já é a 8ª potência do mundo, com tudo isso de coisa atravancando. Imagina se não tivesse.
quero emendar já uma pergunta nisso que você falou, de produzir a energia que você vai gastar. Tem uma outra pergunta aqui, se é possível você ter placa de energia solar na varanda de um apartamento, ou seja, literalmente cada um poderia produzir o que vai usar? Sim, é possível você fazer isso. O que tem que ver só é a quantidade. Hoje a gente fala em placas com aproveitamento de energia que incide sobre ela de cerca de 17, 18%, uma placa boa, bacana. E ela tem, pelo seu tamanho, uma potência que ela pode entregar. E essa potência ainda varia conforme o dia. O sol, quanto mais forte tiver incidindo, não é calor, é luz que eu estou falando. Calor atrapalha a placa fotovoltaica. A luz, quanto mais incidir nela, mais energia ela vai produzir. Mas você tem chuveiro, você tem ferro de passar roupa, você tem geladeira, você tem computador no quarto de todo mundo, você tem um monte de carga. O que precisa ver é se você vai ter varanda suficiente para colocar tantas placas quantas necessárias para gerar a eletricidade que você necessita para você. Agora, isso não impede do prédio fazer isso, de vocês dividirem esses valores e o prédio, então, conseguir, se não na totalidade, eu acho que consegue na totalidade, porque depende do tamanho do prédio, do que tem lá, né? Mas geralmente dá. E aí vocês utilizarem essa energia que tem lá. Aí só tem que ver se vocês querem. Geralmente é on-grid que se faz, né? Ligado na rede. Não off-grid. Off-grid é para lugares mais afastados, a gente não tem a rede à nossa disposição. Mas essa configuração da rede também é muito importante. Mas dá para fazer. Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez. O pessoal está aqui agradecendo também no grupo. A Luana está aqui falando das dicas valiosas que você trouxe. Opa, obrigado. Muito obrigado, Luana. E eu queria agradecer e já deixar um convite para o próximo, porque você percebeu que alguns assuntos eles vão ser, né? Então já vou deixar um convite para nas próximas semanas de engenharia você vir falar especificamente de um tema. Porque agora a gente está começando, os nossos alunos começaram agora, então é legal eles terem essa visão do todo, e à medida que o curso for andando, a gente vai trazer o Pedro de volta para falar sobre assuntos mais específicos. Nossa, eu estou honradíssimo. Convite aceito integralmente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Pessoal, estamos encerrando por hoje aqui a transmissão. Amanhã nós temos mais palestras sobre a área de engenharia. Esperamos que vocês estejam gostando. Participem, compartilhem o vídeo, mesmo quem não assistiu online vai poder depois assistir. A ideia é que a gente consiga multiplicar esse conhecimento. Obrigada, boa noite a todos, boa noite. Boa noite.